Metsuyan, com muita alegria vamos falar. Quando eu digo vamos, eu digo porque nunca estamos sós, mas conectados com essa paraxá em relação ao nosso Hazal. Nessa paraxá Itró, exatamente há 2 anos atrás eu estava em Eretz HaKodesh, no Shchuna Geula, no bairro da Geula, em Jerusalém, no Shel Zahav, um dos bairros mais religiosos de Jerusalém, num programa do Beit Chabad de Jerusalém, que consistia, na época que eu estava solteiro, em ficar na casa de uma família religiosa. Eu tive a alegria de passar um Shabbos Kodesh alojado na casa de Hasidim de Leilov. Nessa semana que passou a gente teve o Yortzeit, a Hilula do grande David Leilov. E quando eu cheguei, ele estava com uma capota preta, e quando eu estava chegando o Shabbos, ele vestiu uma capota laranja. Eu falei: Rebbe, loivante, mata você, eu não entendi o que você fez. Lama, Lama, por que essa cor? Ele falou: porque estamos em Jerusalém, o dourado de Jerusalém, a santidade de Jerusalém. E de acordo com a Kabbalah, é uma das 4 cidades santas e sagradas pela Kabbalah, que corresponde, a cada cidade corresponde a um elemento, assim também em Tivérias, em Tzfat, em Hebron. E nesse Shabbos, eu achei uma coisa muito interessante. Ele falou: eu estou muito feliz porque Parashá Yitro é uma Parashá onde a gente tem que escutar as pessoas, receber as pessoas de onde elas vêm e levar o conhecimento da Torá Kodesh, a Kedushá da Torá para todas as pessoas. Então estou muito feliz em poder recebê-lo aqui em minha casa, Ornassat Orim, que aprendemos isso de nosso Avraham Avinu. E ele era muito novo, ele tinha por volta de uns 30 anos, já era casado, e eu vi na época, tinha umas 5 ou 6 crianças. Eu falei: Rebbe, mas eu tove todas as crianças? Ele falou: não, minha esposa agora, Baruch Hashem, está grávida. Então, existe o costume da minha Kehilos de que quando alguém da nossa comunidade vai ser pai e é muito novo, eles por um período sempre deixam as crianças em casa para a gente ir tomando consciência de como é cuidar das crianças, ter criança em casa. E assim como uma mitzvah atrai uma outra mitzvah, uma boa ação sempre atrai uma boa ação. Essas são as palavras do nosso Rebbe de Lubavitch. Então, Yaakov, um dos descendentes da casa de Leilov, tive a alegria de participar da vida lá com ele, já que eu fui rezar em algumas sinagogas específicas, inclusive no Kotel. Mas o que me chamou a atenção foi o acolhimento que a gente tem que ter. Quando Moshe Rabbeinu recebeu Yitro, ele o acolheu, o levou para o seu cerne, para o seu centro, e o acolheu e levou a toda a alegria da Torá. Ele casou com a filha de Yitro, Tzipora, teve 2 filhos. Um dos filhos, inclusive, uma correlação de que ele foi um estrangeiro em uma terra estranha, que é Gershon, né, que vem dos choros da raiz de Ger. Nessa paraxá, Yitro, como conta e traz os Midrashim, que é parte da tradição e da Torá oral, era um dos conselheiros do faraó. Os outros 2 eram Yov e Bilam, ou o Hanavi da Eitzehara, né? O Hanavi ligada a Sitra Hara, idólatra, etc. Então, ele, quando chegou até Moshe Rabbeinu, ele falou: eu escutei
tudo, até porque também consta no Midrash que quando se abriu o mar, se abriu todos os mares, assim como no Brasil, o Amazonas, como no Egito, o Nilo, como nos Estados Unidos, o Mississippi. O Midrash fala e nos traz que todos os mares se abriram no momento, para que todo o Olam, todo mundo pudesse tomar consciência desse milagre. E ele abriu mais uma vez, porque junto com os egípcios, depois da saída de todos os israelim, todos os israelitas que saíram, tinham dois que tentaram falar mal de Moshe Rabbeinu, e só por eles serem, o mérito de eles serem hoje, serem muito especiais, hoje podemos chamá-los de judeus, mas eram israelitas, e tiveram o mérito também de mais uma vez abrir o Mar Vermelho. E nessa Parashá Yitro, que recebeu um Vav adicional assim, traz Urashi, logo no início dessa Perashos, ele fala sobre os outros 6 nomes, no total 7 nomes que Yitro tinha, e sobre a explicação, Yitro, o significado de Yitro, de acordo com Rashi, porque quando ele se converteu ao judaísmo e passou a cumprir os mandamentos, uma letra, o último Vav, foi adicionado ao seu nome. Então a gente tem como é escrito Yitro, Yod, Tav, Resh e Vav, né? Então ele foi adicionado uma das letras do Shem HaMeforash, né, do Yud Kei Vav Kei. E ele, né, assim consta logo no início da Parashá, Vaishma Yitro Kohen Midian Hochein Moshe et Elko Asher Elo. Ele escutou todas as belezas, as maravilhas que Kadosh Baruch Hu fez, e ele foi sacerdote e em todas as idolatrias da época, até tomar consciência e conhecimento e contato da fé monoteísta, abandonou tudo, né? Tudo, e foi seguir o caminho reto, o caminho da Torá. Continuando ainda na primeira aliá, correspondente ao domingo, Yitro se alegrou por tudo de bom que Kadosh Baruch Hu tinha feito para Israel, para salvá-los da mão do Egito. Yitro disse: abençoado seja Kadosh Baruch Hu, que lhes salvou da mão do Egito e da mão do faraó, que libertou o povo sobre a mão do Egito. E agora eu sei que Deus é maior do que todas as outras divindades. Atayadati ki gadol Kadosh Baruch Hu mikol ha'elohim. Agora ele tinha consciência que Kadosh Baruch Hu é maior do que tudo que se possa imaginar. E ainda nessa Parashá, na partir da quarta aliá, correspondendo à quarta-feira, a gente tem que o Yitro, ele foi o primeiro administrador de empresas, o primeiro administrador que desenvolveu uma ferramenta chamada planejamento estratégico, quando ele levou a Moshe Rabbeinu a sugestão de subdividir as cabeças do povo para poder receber e escutar o povo e retirar as dúvidas, dependendo do tipo e o contexto de dúvidas que o povo tinha, até chegar ao próprio Moshe Rabbeinu. E dessa forma, ele não precisaria ficar como ele ficava antes
do início do dia até o fim da noite para poder receber todos os Israelim na época. Dessa forma a gente aprendeu a importância de subdividir, delegar as funções do trabalho para assim se poder somar. Então aprendemos que às vezes que quando dividimos, somamos. Assim em relação ao trabalho, assim em relação ao planejamento estratégico, o comprometimento e o desmembramento de uma determinada ação ou tarefa para que ela possa ser realizada da melhor forma possível. Se eu quiser ver e consumar uma tarefa do início ao fim de um processo, assim traz os mestres da administração moderna, como como o próprio Henry Ford, a gente não vai conseguir ir muito além do que os olhos do horizonte. Se alguma coisa possa romper o tempo de uma forma positiva, a tarefa tem que ser subdividida. Um é especialista em uma coisa, outro é especialista em outra coisa. E dessa forma uma tarefa pode atingir a sua plenitude. Por isso que nós temos especialistas, nós temos médicos que são especialistas no coração, outros que fazem cirurgias, outros que têm um acompanhamento. Dentro da própria área terapêutica, nós temos especialistas que cuidam da parte psicomotora, psicólogos, e dentro da própria psicologia nós temos subdivisões das especialidades na própria psiquiatria e assim consequentemente. E dessa forma, também na Torá, a gente segue a mesma consciência. Há rabinos que são especialistas em dar aula, outros a trabalhar com kashrut em todos os seus níveis e processos, outros são especialistas na Hazanut, na arte de cantar, de ler a Torá, de ler a Megillah, os soferistã, aqueles que têm a consciência de ver um pergaminho, assim também como os Dayanim, que são os juízes, os mestres da lei, da Halachá. As subdivisões e as especialidades fazem com que possamos crescer, desde que tenhamos consciência que nesse grande quebra-cabeça da vida, o ato de uma tarefa ser subdividida é para que ela se possa, mais uma vez, sem querer ser redundante, mas para que se fixe uma tarefa dividida é para que se possa somar no final. Então, é o que corresponde à quarta aliá. Então, nós vamos até a sexta aliá, que é a aliá que se fala, por incrível que pareça, do Shabbos, e a gente tem a partir do oitavo pasuk, Zahor et yona Shabbat lekadesho sheshet yami tavo ve'asita kol melachtecha ויונה שביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובאך ובתך עבדיך ואמתך הבהמתך וגריך אשר נשברתך כי ששת ימים יעשה אדוני את השמיים ואת הארץ את חיון ואת הכל אשר בה וינח ביום השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. Então, o que a Torá nos traz, a importância de lembrar o Shabat, o dia do Shabat, para santificá-lo. 6 dias nós devemos trabalhar e fazer todas as nossas respectivas tarefas. E exatamente a partir do 7º dia, que é o Shabat e de Shabbos, para Kadosh Baruch Hu, não devemos fazer nenhum trabalho. Nem eu, no caso você judeu ou judia, nem o filho do judeu ou da judia, nem o seu próprio servo e nem a sua serva ou seu animal e o estrangeiro em seus portões. Então, nem o judeu,
nem um filho de um judeu ou filha, nem um servo. Naquela época existia a servidão, um sistema onde, através de um modo de produção, né, e a gente tem vários servos que foram recebidos pela tradição judaica. A gente tem o próprio servo de Avraham Avinu, Eliezer, grandioso, né? Temos a Batalha dos 318. Quem eram os 318? A gemátria do nome de Eliezer. Assim também como o próprio estrangeiro, aquele que, não nascendo uma judia, de ventre de uma mãe judaica, busca o judaísmo de forma sincera e com tempo, com conhecimento e com sinceridade, caminha junto com o povo, faz um processo correto de acordo com a Halahá. Esse também não pode descumprir o Shabat. Pelo contrário, ele tem que honrar o Shabat, lekadeshô, tem que honrar o Shabat em vez de e guardar o Shabat. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, até o seu próprio animal. Nós temos em um período da história judaica onde o animal, onde o judeu ele era mais agrícola do que urbano. Então a gente tem até um conto, um sipur racídico, um conto racídico da vaquinha que ajudou um judeu a fazer techuvá. Pela Halahá, se eu tenho um gado, vaquinha, leiteira, etc., e ela tem uma espécie de alarme, um sino, que quando ela anda ela faz barulho, a Halahá me ensina que é uma toladá, é uma derivação da Halahá de não se pode vender, comprar nada no Shabbos. Então eu tenho que tirar esse sino para que a vaquinha ou o boi não faça barulho, porque essa ideia que se tinha de quando levavam um gado no shuk, na feira, para se vender, ele tinha que fazer barulho, olhava, olha o gado, etc, etc, etc. E isso para evitar também que não se escreva no Shabat. Então não se pode vender, comprar no Shabat, não se pode escrever no Shabat. Consequentemente, nós realizamos um ato para evitar que isso ocorra, que é retirar o alarme, que é o sininho da vaquinha do Shabat. No Zohar HaKadosh, nós temos na Parashá Beshalar algo muito interessante, que corrobora com o pensamento da Halahá. Muitas Halahot que constam no nosso código de leis, no Shulchan Aruch, de acordo com o nosso Maran Yosef Karo, e para os Hasidim Rabad, no Shulchan Aruch Harav, com os adendos do grande mestre, o primeiro Admor, o Balatani, Admor Hazaken, com as suas respectivas correlações entre o Remá. Nós temos muitas alahot que recebemos também da Kabbalah, do próprio Zohar HaKadosh. E uma é bem clara. Nós temos outra também em relação a Basar Verhalav, a carne e leite, o tempo que um Hassid ou um Mekubal, um cabalista, guarda de quando come um laticínio para carne a 1 hora, e nós recebemos essa tradição do Zohar, Sefer HaZohar, o livro do esplendor, uma recomendação do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, o Taná, o Tanaita. O Rebbe de Lubavitch fala que se espera 1 hora, a pessoa não precisa, não é necessário lavar a boca ou lavar as mãos. Pela Halahá, de acordo com a Kabbalah, se espera 1 hora, se lava as mãos, se lava a boca, então se pode comer carne. Para os Sefaradim, só para fazer um adendo de Halahá, os Sefaradim, se eles comem laticínios, vão comer carne, eles não precisam esperar 1 hora se eles não seguem a Kabbalah ou a Hassidut. Eles simplesmente lavam a boca com uma água, com um líquido ou com pão, lavam as mãos para não que se tenha misturas e lá eles vão comer carne. Então vamos voltar agora ao Zohar, Sefer HaZohar, Parashá Beshalar. Kadosh Baruch Hu lutará por vocês e manterá a paz. Rabi Abba diz que aquele que observa o Shabat
É como se observasse toda a Torá. Uma vez que o Shabat é o deleite de tudo, devemos convidar o Shabat como um convidado. De que forma? No Shabat, a linguagem mundana ela é proibida, porque ela estimula coisas profanas e assim o Shabat fica imperfeito. Então, a recomendação do Sefer HaZohar é que no Shabat a gente procure falar coisas e estar mais elevados. Procurar deixar de lado o ato mundano para poder falar de elementos mais profundos. Em contrapartida, nós temos na página 64 lá no Maser, no Brachot, logo na sua finalização, o que chamamos de Sium, no Hadran Alar, voltaremos a ti o ato de Hazarah, que o Shabat é um dos nomes de Kadosh Baruch Hu. Então poder guardar o Shabat é poder guardar os estatutos, as leis de Kadosh Baruch Hu. E um outro nome que poucas pessoas sabem é o próprio nome, a palavra Shalom, que é a paz, que é a raiz, o Shoresh. Nós temos de Shalom, é Shalem, em Yiddish, Chulen, que é plenitude, estar completo. Isso nos traz a essência das essências que, para que possamos estar completo, temos que estar com Deus. E para que possamos estar com Deus e estar completos, há duas recomendações. A primeira, pela própria Alahá, a gente encontra no Sidurim, Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot, e uma recomendação da própria Hassidut de Breslov, muito interessante, que é o ato da Itbodedut, o ato de conversar com Deus. Um dos elementos da Avodah Hashem, que é a Tefilá, a gente tem a Tefilá através dos Sidurins, que é das fórmulas que herdamos dos nossos Hamim. Uma outra forma de conversar com Deus, através das palavras que saem do nosso coração, como fez Hana Hanaviá, Hana profetiza. Então isso é muito importante, e pegarmos um ponto, uma nekudá, um ponto onde queremos aperfeiçoar, transformar. E dessa forma irmos crescendo como centelhas que somos. E dessa forma estarmos mais conscientes da alegria, da força e do amor que sempre deve transbordar de Kadosh Baruch Hu. Eu finalizo na leitura de Shabbos, da Parashá Yitro. A gente tem exatamente na 7ª leitura sobre a recomendação dada, o que devemos ter quando essa consciência. Akol edat vekol ha'am ro'im et ha-kolot ve'et ha-lapidim ve'et ekol ha-shofar ve'et hechach ashan ve'irech ha'am ve'nu. Todo o povo viu os sons, as chamas, o toque de shofar e as montanhas esfumaçando. A força da Torá, ela é viva, ela é constante e ela permanece dentro de nós com uma molécula que vai crescendo e vai se ionizando, transformando em uma outra molécula e dessa forma se multiplicando. Então, outro elemento matemático que nós vamos perceber é que em um determinado momento, falamos anteriormente de que quando uma divisão se soma, e a gente tem uma ideia de quando uma multiplicação também soma. Quando um pequeno elemento, um ato que realizamos, um pequeno ato se multiplica.
é o estudo da Torá. Somente coisas boas, Agitevor, e para todos aqueles que vão assistir esse show a partir de Yom Hamishi, de quinta-feira, Shabbat Shalom Lekulam.